E aí, Renê, José, querido, como vai você? como é que Tudo você bem? tá? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, querido. Estou aqui no Fala- Submarino Amarelo. Estamos todos vivendo no Submarino Amarelo. Pronto, aí você é a melhor pessoa para falar disso. Estou aqui só esperando o pessoal chegar, enquanto isso estou botando aqui, eu sempre estava procurando, Renê, músicas de Apocalipse, né? Já encontrei Roberto Pelo Carlos. amor de Deus! Não, já escuta só, Roberto Carlos, Marisa Monte, uma trilha. Aí hoje eu estava pesquisando aqui sobre trilha para pandemia. Cara, tem um monte de. Aí eu não, Pelo amor de Deus! vou botar Joe Satriani aqui, que é mais sabador, né? É mais legal aqui. Mas tem, viu? Mas Ah, então tá bom. se Eu você, não duvido. você já ouviu da Marisa Monte? Enquanto Qual? pessoa, vou te mostrar aqui. E aí, essa foi a que eu comecei, foi a primeira que eu encontrei. Olha essa letra, Renê. Não sei se você conhece. Não conhece que a música tem 8 anos. A música tem 8 anos, ou de 8 anos atrás. Hoje eu não saio, não. Hoje eu vou ficar em casa. Não, isso eu não lembro. Realmente eu não lembro. Tá vendo? Tem que tocar o Quero. Submarino Amarelo. Estamos todos vivendo no Submarino Amarelo. É, e aí a música toda essa. Hoje eu não saio, não. É Não isso quero ver aí. multidão. Pois é, nós estamos aqui há praticamente 25 dias, já 24 dias em reclusão total. É isso mesmo. É isso aí. Então, Renê, deixa eu só explicar um pouquinho o que é o Cajuína Live. É a comunidade do Piauí, Ah, né, que legal. de startups. A gente denominou já Cajuína Lívia. Boa noite, minha amiga. Cajuína Valley. E aí a gente mapeia todas as startups, todos os empreendedores, e aí também a gente, debaixo desse guarda-chuva, faz os eventos também com apoio do Sebrae, do The Hub, de um monte de amigos que sempre está com a gente. Então a gente batizou há bastante tempo o nome de Cajuína Valley. Há muito Que tempo, legal. aliás, mais de 5 anos. E aí a gente resolveu fazer essa Cajuína Live, para justamente ver o que a gente poderia fazer para os empreendedores que nesse momento estão sem saber o que fazer. As startups daqui já eram bem iniciais, e aí tu imagina nesse momento inicial já sofrer esse baque, então ficam meio perdidas. Então a gente, com a ajuda de amigos como você, o Mackenzie, e todos que podem contribuir, todos que eu encontrei no Campus Party, que são amigos que têm conteúdo, para a gente ver o que está acontecendo nas outras comunidades e o que a gente pode fazer para tentar ajudá-los. E aí, basicamente, é isso que a gente tem feito, reunido o que é que cada um pode ajudar, contribuir com expertises, claro, voltado um pouco para negócios das startups, o que é que a gente pode fazer. E claro, eu sei que você tem um conteúdo imenso aí, agora as pessoas não lhe conhecem, agora eu gostaria que você se apresentasse, dissesse um pouquinho por onde você já passou. Eu já sei um bocado de coisa aqui, por onde... Local Web, lembro de você na Local Web. Nossa. Aliás, José, isso é uma pergunta interessante. Há quanto tempo a gente se conhece já? Eu lembro de você nas Campus Party, mas, puxa, Pois eu parei. é, Puxa, eu fui nem na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. Eu fui em um é, monte de Campus Party, eu não lembro em qual delas eu conheci não, você. então, com certeza deve ter sido na primeira, e aí uma coincidência massa, porque nessa primeira, que era há 11 anos atrás, 10 anos, 11 anos, eu tinha um canal pela internet chamado TV Canal 8. E aí lá eu Uau! entrevistei todo mundo, e tem um monte Aí eu pegava o computador e fazia aquilo que a gente está fazendo hoje. Eu pegava um computador, naquele tempo eu cansei de editar, então eu achei um programa que eu fazia tipo uma transmissão ao vivo e gravava Olha, um monte de amigo lá na Campus Party de frente para as webcams. E ah, aí, que legal! então a gente deve ter feito uma conversa dessa lá, porque eu gravei com todo mundo lá que estava lá, que estava super disponível. E aí, por coincidência massa que você perguntar isso,
aí a gente para, né? As coisas acontecem, e agora retomando isso, retomando esse projeto, de estar conversando com os amigos, só que de uma forma totalmente diferente. Isso é muito louco, cara. É muito louco. Que legal, que legal. É, Não, também. aliás, parabéns, cara, eu te admiro porque o tanto de iniciativas que você está fazendo aí no teu ecossistema são simplesmente geniais. Então, só para me apresentar, meu nome é meu nome é René de Paula Júnior. Na verdade, eu comecei a trabalhar nesse mercado de internet em 96, faz bastante tempo, faz muito tempo. E aí o que acontece? Passou um pernilongo aqui, ó, não basta epidemia de... Aqui tem também, aqui tem também. Que coisa louca. Bom, mas em suma, em 96 eu comecei a trabalhar com internet numa época completamente cowboy, né? Numa época completamente meio que insana, porque ninguém sabia se ia dar certo ou não, né? Uma coisa meio maluca. Aliás, eu até vou fazer uma lembrança pessoal aqui. Eu lembro que em 97, fazia um ano que eu estava trabalhando numa agência chamada Almap. A Almap fazia parte de um grupo, daqueles grupos multinacionais de agência, que se chamava BBDO, nem sei se existe ainda, sei lá eu. E aí eu sei que resolveram, em 97, eles estavam inquietos com essa história de internet, e eles resolveram fazer a primeira conferência interativa da BBDO em São Francisco. E Legal, na agência, cara, não estou brincando, na agência eu não era ninguém, eu era o webmaster, eu era o cara que tocava o site da agência, que não queria dizer nada, porque tinha meia dúzia de pessoas conectadas naquela época. Mas aí eu tenho que agradecer ao Marcelo Serpa, que era o dono da agência, ele, não, vamos mandar você lá, vamos ver o que é essa história de internet, no que isso vai dar. E eu participei do evento, eu nunca tinha ido para foi em São Francisco, né? Eu nunca tinha ido para lá e tal. Mas era muito engraçado porque as agências estavam quebrando a cabeça, né? Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Ninguém sabia no que ia dar e tal. E eu lembro que a música tema era uma música do R.E.M. Você estava falando de música de apocalipse. É aquela It's the end of the world as we know it. É o fim do mundo como a gente conhecia. Não sei se você lembra. It's the end of the world as we know it. Só que aí tinha uma coisa que é como acabava aquela música, que falava assim, and I feel fine, né? Agora, 20 e tantos anos depois, o mundo está acabando, eu não estou me sentindo fine, droga nenhuma. Não, mas só para resumir, em suma, eu comecei nessa área há muito tempo, essa área mudou muito, teve várias mudanças, né? Antes era mais projeto, depois virou mais mídia, depois virou mais plataforma, etc e tal. E eu trabalhei um pouco de tudo, eu pulei muito de galho em galho, realmente eu fui agência, eu fui banco, eu fui Microsoft, eu fui Yahoo, eu fui Sony, eu fui Local Web, recentemente BRQ. De uns tempos para cá, o que acontece? Quando lá atrás, há uns 10 anos atrás, quando a internet começou a ficar muita mídia, muito marketing, que é uma coisa que eu nunca gostei muito, eu comecei a me afastar e de uns tempos para cá eu estou bem distante do mundo do marketing digital, social media, não é uma coisa que me atrai. E aí o que acontece? De uns tempos para cá eu me aproximei um pouco de um mercado que eu não conhecia muito, que era o mercado de TI mesmo, de tecnologia. Por quê? Porque normalmente essas empresas têm muita dificuldade em se comunicar, pela formação, pela história, pelo perfil, inclusive. Então é o que eu tenho feito de uns anos para cá. Então foi assim na Microsoft, foi assim na Local Web, foi assim agora na BRQ também, né? Então acabo muitas vezes me tornando porta-voz de algumas empresas. E aí, em paralelo com tudo isso, que na verdade nem tem graça falar de carreira, porque essas coisas já mudaram tanto que não quer dizer mais nada. Então, assim, é como se eu posso pegar meu currículo e picar, né? Porque não tem tanta importância assim. Mas o que eu acho que é mais interessante aqui é que ao longo desse tempo todo, como você mesmo disse, eu sempre produzi muito conteúdo. E produzi porque eu gosto muito. Eu tenho podcast há 16 anos, ou 17, sei lá, 17. Eu sempre escrevi artigos, sempre dei muita palestra, eu sempre fui muito, e sempre fiz isso sem monetizar, nunca foi uma coisa monetizada. Então sempre teve assim, para mim é quase que uma retribuição e também aí um investimento no nosso ecossistema, né? Uma retribuição porque eu aprendi muito com muita gente e eu acho que a gente tem que compartilhar as experiências que a gente tem. Então até hoje a última empresa que eu trabalhei foi a BRQ. Eu saí de lá no final do ano passado e agora também estou meio pego de surpresa aí para ver, né, como é que a gente se recoloca, como é que a gente se reposiciona nessa situação nova aí. Mas em paralelo com isso eu tenho um podcast que é o radinhodepilha.com, convido todo mundo aqui para é diário, pasme, mas eu falo tanto, é diário, eu falo todo santo dia, meia hora. Né? É verdade. Eu preciso mudar a medicação.
Então é isso, mas na verdade é isso, só para dar algum pouco de perspectiva, né, um pouco de contexto, o que esse cara de cabelo grisalho está falando aqui e tal, é isso aí. Legal. Eu vi lá Vamos que lá. você, as suas aulas online, 3 meses gratuita, né? Você botou lá. Então, o que acontece, assim, toda vez que... É muito comum eu dar palestras, me chamam muito, e muitas vezes fez parte do meu trabalho, né? E toda vez que eu pude, eu gravei e coloquei essas palestras no ar. Então, se você entrar no usina.com, que é o meu site, usina.com, você vai encontrar muitas palestras minhas grátis. O que acontece... De quê, René? Que falam de quê? Ó, ultimamente, muito de inovação e de impacto, sobretudo impacto, a preocupação com o impacto social, a preocupação com o impacto ambiental, e também, o que eu acho que talvez seja interessante para todo mundo aqui, é a questão de, bom, vocês conseguem criar coisas, eu não crio nada, eu falo basicamente, né? Eu não programo, eu não sou programador, eu não sou empreendedor. Então, se vocês tiverem uma ideia, vocês podem mudar o mundo, certo? Então, o que eu acabo falando quando me chamam para falar ok, você quer mudar o mundo, mas mudar o mundo como? Como é que você sabe que você está mudando para melhor? Que critério que você tem? Porque a gente fala, eu quero mudar o mundo para melhor. Aí você pergunta assim, melhor como? Aí a coisa enrosca, porque né, todo mundo é bem intencionado, mas não necessariamente você tem tipo assim, já que estamos falando com gente técnica, tipo um framework de valores, um framework ético, para o que é um mundo melhor? É um mundo que todo mundo quer ser que nem o Trump? É um mundo que todo mundo quer ser que nem o Putin? É um mundo que todo mundo quer ser que nem a China? O que a gente quer ser quando crescer, né? A gente quer ser Miami, a gente quer ser Nova York, quer ser São Paulo, Deus me livre, ou que a gente quer ser Teresina, que deve ser mais legal. O que a gente quer ser? Então, na verdade, eu tenho falado muito a respeito disso, sobretudo porque, José, normalmente quem tem uma formação de exatas, normalmente, ou ele foi para exatas porque ele não gostava muito de humanas, ou ele foi para exatas e passou a simplesmente esquecer que humanas existe. Mas essa é uma hora, é só olhar em volta agora, né? Olha em volta agora, o que está acontecendo? O mundo está de cabeça para baixo, né? E justamente por questões que são muitas vezes humanas, políticas, de legislação, de prioridades. Então, acho que o que eu tento fazer, modestamente, é tentar chamar a atenção para o pessoal que é mais de exatas mesmo, para algumas coisas de humanidades que são legais, sobretudo coisas que envolvam propósito, que envolvam, sei lá, impacto ambiental, impacto na vida das pessoas, chamar a atenção para diferenças culturais. É diferente você sabe como é que é, você sabe, o ecossistema é completamente diferente do de Porto Alegre, ou de sei lá de onde, de Brasília, né? Então é isso que eu tenho falado, cara, é isso que eu tenho falado, porque eu acho que se tem alguma coisa que está em xeque hoje, são justamente essas questões que nos definem como humanos, entendeu? Agora, o que adianta você ser um unicórnio se você não consegue sair de casa, entendeu? O que adianta você... Né, porra, a gente está voltando para umas coisas muito essenciais, sentir falta de pessoas, né? A gente está... Com base nisso, René, falando de unicórnio, tem um post seu que fala justamente o crescimento a qualquer custo, que fala da matéria da Economist. O que você Pois é, eu falo, tá legal. Então, eu até dar um pouco de contexto também. Alguns anos atrás, eu participei de um TEDx, fiz uma palestra do pessoal da FIAP, não sei se você tem contato com eles, e aí eles me apresentaram para o pessoal da Singularity University, que estava começando lá na Califórnia. Aí a gente se entendeu, eles me convidaram, me deram uma bolsa, eu fui para lá com bolsa e tal, para conhecer a Singularity, e eles tinham esse papo de tecnologias exponenciais e tal. Eu fiquei, não sabia se eu gostava ou não, e aí depois eles fizeram uma formação de consultores em tecnologias exponenciais e fizeram umas consultorias, e eu fui eu não estava fazendo nada, estava precisando de grana. Aí eu fui atrás dessa história e no fim eu acabei me frustrando muito e acabei me colocando de uma maneira muito contra. Por quê? É um povo que acredita que as coisas podem crescer exponencialmente num mundo que tem recursos finitos. Essa é a primeira questão. O mundo tem recursos finitos, certo? Não só recursos materiais, mas a vida tem 24 horas, eu vou viver, sei lá, 70, 80 anos. Como assim crescer sem parar? Onde já se viu? E também tem uma outra questão, que eu acho que para mim é mais importante ainda, que eles sempre foram muito fascinados pela tecnologia em si.
Ah, impressão 3D, nanotecnologia, blockchain. Eu falei, cara, ok, tecnologia por si só não anda. A tecnologia só anda se a gente entender as pessoas e criar alguma coisa que as pessoas adotem. Se as pessoas não abraçarem, meu amigo, já era. Cara, eu tenho 55, eu já vi um monte de tecnologia que era linda que ninguém adotou. Lembra do Google Glass? Ninguém usa aquele troço, né? Deus me livre. Usei. Um monte de coisa que, porra, Testamos. meu... Aliás, a gente testou, né? Você Não foi testou? pra frente. Testei. É que se você foi na balada, você não pegou ninguém, eu tenho certeza. É. Mas aí, imagina. Então, assim, a questão é, o foco dos caras era exclusivamente em tecnologias, né? E eu briguei muito com eles até me separar, e eu comecei a falar, olha, se tem alguma coisa que é exponencial, são as pessoas, né? Quando você consegue colocar as pessoas, né, na mesma direção, consegue provocar, criar ali um ambiente que seja fecundo, tal, aí as coisas andam. Se as pessoas adotam, as coisas andam. Se você vai mudar a cultura da sua empresa, né, se as pessoas abraçarem, essa coisa anda. Né? Se você não entender as pessoas, já era. E a questão será que a gente entende as pessoas tão bem assim? Né? Até que ponto a gente entende? E isso, para mim, tem sido uma descoberta. Tentar entender como é que as pessoas funcionam, como é que elas deixam de funcionar, como é que elas se polarizam, que é uma questão muito atual. Então, acho que de uns tempos para cá eu acabei me afastando bastante da questão da tecnologia pela tecnologia, porque, não é isso, né? Não é isso. O país... E você acha, René, que, por exemplo, as pessoas falam muito que com essas coisas que estão acontecendo agora, já aconteceram outras vezes, e será que vamos mudar? Existem alguns países que mudaram alguma coisa, mas será que a gente vai evoluir mesmo? Assim, as pessoas falam muito nisso, que a gente vai sair diferente. Você acha isso? Vou ser muito franco com você. Acho que, assim, de uma certa maneira, algumas coisas não vão mudar muito, porque eu acredito numa coisa chamada natureza humana, né? E parte da natureza humana é não querer ouvir notícia ruim. A gente só quer ouvir notícia, né? Tipo Disneylândia, a gente só quer Disneylândia. E, inclusive, se você lembrar da mitologia grega, tem uma história que é de Cassandra. Não sei se você lembra. Cassandra é o seguinte: Cassandra era uma virgem de um templo, bonitinha, tarará. Aí chegou Apolo, né, cheio de amor para dar, viu a moça ali e falou, gostei. Aí ele passa uma cantada na moça, a moça fala, não, nem a pau. Aí ele tenta de novo, pô, eu sou um deus, como assim? Você não tô nem aí. Aí ele roga uma praga. Ele falou, olha, é o seguinte, eu rogo uma praga, uma maldição em cima de você. Você vai ser capaz de ver todos os desastres do futuro, né? Você vai ver todas as desgraças, tudo que vai acontecer, mas quando você contar para as pessoas, ninguém vai acreditar em você. Né? E é lógico, é uma história legal, mas acho que isso não é tanto da maldição da Cassandra, mas da condição humana. A gente não acredita. Se eu falar para você que alguma coisa muito ruim vai acontecer, você vai, não. Mesmo agora, daqui a uma semana, a gente vai ter, sei lá, corpo empilhando em cemitério, mas ninguém quer acreditar nisso. Então, de uma certa maneira, a natureza humana é essa. Né? E também eu acho que se a gente parar para pensar, alguns países passaram por alguns perrengues maiores, tipo a Alemanha passou por perrengue, né, difícil, países que passaram pela guerra, né? Então, esses países, você percebe que devagarinho, com muita dor, eles incorporaram um posicionamento um pouco mais sério. Ainda mais porque alguns povos também, eles têm que se prevenir, porque tem inverno pesado, eles né, têm seca, então os caras têm que ser mais disciplinados. Eu acho que a nossa cultura, como é um país que a vida é tranquila o tempo todo, né, a gente não incorporou muito isso, a gente nunca foi invadido, a gente nunca foi bombardeado, então a gente acaba sendo um pouco mais, sei lá, um pouco mais soltinho, né? Mas se a gente vai sair dessa melhor, eu não tenho certeza, porque... Eu estou com 55, eu já vi várias coisas traumáticas que não necessariamente impediram que a gente elegesse um Trump, um Bolsonaro, elegesse algum louco. Né? A única área que eu vejo progresso é porque o progresso está embutido no framework, em como a coisa funciona, que é ciência. Ciência está o tempo inteiro tentando achar os erros, tentando aprimorar... pela colaboração, ciência tem essa disciplina da melhoria contínua. Acho que poucas coisas na humanidade têm essa disciplina. O resto, sei lá, política, cultura, não necessariamente. Então a gente
ver o que aconteceu. O Eduardo Bueno, que é o historiador, ele tem um canal engraçado no YouTube, e ele estava falando sobre a pandemia de 1918, que foi a gripe espanhola. Quando chegou no Brasil, o ministro da Saúde, na época, que era o Carlos Saido, falou: isso é só uma gripezinha, isso é histeria da mídia. Faz 100 anos, é a mesma coisa, o cara vai achar que é uma gripezinha, e ele queria proibir a mídia de falar no assunto. Então, porra, a gente não aprendeu. Então, assim, é lógico que a gente quer ter esperança, é lógico que a gente quer, né, alguma coisa que nos console, que nos inspire, mas acho que a gente nunca pode esquecer dessa nossa tendência de esquecer. Né? Quando acabou a gripe espanhola, que foi um massacre, as pessoas fizeram um carnaval em São Paulo. Carnaval. O Alberto Monteiro está dizendo que o acesso à educação também deve mudar. Sabe que isso é difícil, José? Porque eu tenho uma coisa que me impressiona. Eu vou contar uma coisa para você. Eu sempre fui, assim, a coisa, sabe o iluminismo, aquela crença de que você vai levar razão às massas e todo mundo vai ficar muito mais racional? Eu sempre fui muito iluminista. Mas hoje as pessoas estão muito empoderadas, todo mundo tem as ferramentas na mão e tal. E aí, ao invés de todo mundo ir para a Wikipedia, né, ou ficar vendo bons conteúdos, você percebe que tem um impulso muito difícil das pessoas para procurar, para gerar conteúdos que não são bons. Isso para mim é um pouco perturbador. Quando eu comecei com essa história de internet, eu tinha uma coisa um pouco mais idealista. Eu achei que o mundo fosse melhorar automaticamente, mas as pessoas hoje estão empoderadas e elas não estão usando isso da melhor maneira. Né? Não estão usando isso de uma maneira que seja realmente construtiva. É lógico, tem exceções, tem você, por exemplo, fazendo isso daqui. Então, do ponto de vista de futuro, isso me preocupa um pouco, porque eu não sei como desarmar isso. Por exemplo, quando você pega, mesmo antes do coronavírus, tinha muita gente contra vacinas, movimento anti-vacina, que é de uma estupidez homicida. Você tem que ser um homicida para ser contra a vacina, certo? Certo. Aí você fala, bom, vai ver que é gente ignorante, gente que não teve acesso. Aí quando você vai ver, mesmo agora durante essa pandemia, eu tenho conhecidos que têm MBA no exterior, que têm pós-graduação, e você vê os caras sendo negacionistas. Então, não foi falta de educação, não foi falta de viajar, não foi falta de trabalhar em multinacional. Isso para mim, eu estou sendo muito franco com você, é um mistério. Porque hoje eu me considero um cara de comunicação. E a questão é, como é que você comunica de uma maneira que leve as pessoas para um bom comportamento? Né? As pessoas hoje, não sei porquê, elas criaram um sistema imunológico, elas conseguem reagir à informação e se prender a um conhecimento que é um conhecimento equivocado. Então, eu estou sendo muito franco com você, esse momento, para mim, esse momento geral, para mim, é um momento de muito questionamento, porque eu falo, cara, não é possível que tanta gente educada, né, bem nascida, que não tem nada para reclamar da vida, berço esplêndido, o cara opta por apoiar o obscurantismo, a burrice, né, a barbárie. Então, quando a gente fala de educação, é claro que a gente quer estender a educação a todo mundo, mas tem algo mais, Joselê, tem algo mais que é isso que eu acho que falta, que eu acho que é a formação humanista. Que é a formação do quê? De você ter um senso de propósito, de você levar em conta qual é a natureza humana, né? O que torna os humanos mais felizes, o que torna os humanos mais plenos. É isso que eu acho que faltou, acho que muita gente faltou nessa aula. O Alberto Monteiro está dizendo, o René é o Jordan Peterson da TI brasileira. Eu não sei quem é o Jordan Peterson. Vamos pesquisar, vamos pesquisar. Eu acho que deve ser o Jordan Peterson é o rebelde corporativo do negócio. Né? Sabe, eu vou te contar uma coisa engraçada. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque o que acontece, que eu vejo hoje com a história de transformação digital, é assim, a gente acha que todo mundo que trabalha com tecnologia é, entre aspas, digital. Né? Mas acho que tem uma diferença. Por exemplo, eu não venho da área de tecnologia, minha formação é outra. Né? Eu trabalhei durante muito tempo com internet, mas internet era muito diferente de TI no começo. Você tinha o pessoal de TI, de banco, mainframe, aquela chateação, COBOL, e você tinha o pessoal de web, eram duas tribos. Agora o que está acontecendo é que as empresas mais tradicionais estão tendo que absorver aquela mentalidade original do pessoal de web. Então eles começaram a chamar a gente que é de web para, a gente ficou aqui sentado em cima da história, a gente está comendo bola, aí tem essa história de transformação digital, ajuda a gente aqui. Aí o que acontece?
Aí vem uma coisa que é muito interessante, né? Eles contratam alguém diferente, porque eles têm a esperança de que alguém diferente vai fazer o quê? Aham. Diferença. Aí o que acontece? Chega uma hora e fala, sabe o que que é? Essa é muito diferente, eu não sei o que fazer com você. Então pronto, né? Às vezes não é nem rebeldia corporativa, às É. vezes é choque cultural. Dependendo, aliás, isso fica a dica para qualquer um de vocês aí, é, é muito importante, antes de você ir para uma empresa ou para uma startup, tentar entender qual é a cultura daquela empresa, o que que eles valorizam, porque é muito possível que você sofra um choque cultural se você for para um lugar esquisito. Então, eu acompanhei falando do SXSW, né? Ah, Dizendo, tá. será que não vão cancelar? Será que não vão cancelar? Você Cara, eu bem antes, comecei a falar essa história, bem antes. comecei a falar essa história em fevereiro, cara. Na verdade, assim, o Foi. meu primeiro post sobre. Eu fiz um post em janeiro, falou, cara, tá tendo uma epidemia, a gente vai ter carnaval. Hã? Ok. Aí Hã? tinha esse festival que é um festival no Texas, né, nos Estados Unidos, em Austin. Que leva Eu todo tinha mundo para comprado, lá. eu tinha comprado ingresso do bolso, paguei do bolso para ir. Aí quando eu vi essa história, eu falei, cara, desculpa, eu não vou, uma insanidade, porque um dia você vai juntar um monte de gente, o bicho está pegando. E aí eu falei, olha, eu não vou e eu acho que o evento tinha que ser cancelado. E cara, eu fui trollado, me chamaram, a sua iniciativa é lamentável, você é um alarmista, DDD, puta, cara, eu tive que quase romper a amizade. Né? E aí hoje a gente vê, e eu comecei isso em fevereiro, né? Então eu comecei a chamar a atenção faz tempo, mas o que acontece? De novo, é a história de Cassandra. Né? Não adianta você falar, olha, há 100 anos atrás isso matou 50 milhões de pessoas. Né? O Bill Gates, você sabe disso, o Bill Gates, que Sim, aliás sim. tem que ganhar o prêmio Nobel, ele fez uma palestra 6 anos atrás, 5 anos, ele Isso. contou exatamente o que está acontecendo. Ninguém levou a sério o Bill Gates, cara. Aliás, hoje eu vi uma entrevista com um cara sensacional, aqui na TV do Instagram, maravilhosa, até te passa o link depois, e ele mesmo falou, olha, daqui a uns 2, 3 anos, a gente talvez esteja preparado para outra, porque essa daqui a gente já perdeu a Já mão. foi. A Já Lívia foi. pergunta, a Lívia pergunta sobre as pessoas que aderiram ao obscurantismo. Você tenta conversar, explicar e mostrar o outro lado Tempo, para eles? Lívia, olha, eu tenho uma paciência infinita. Infinita não, porque tem uma hora que eu acabo me cansando, nem sempre me comporto bem, mas eu tento, eu juro que eu tento. E é muito difícil adivinhar o que funciona. Eu vou dar um link aqui depois para vocês. Então eu vou falar já. Eu tenho um Fala. blog que chama Leia Vale a Pena. leiavaleapena.tumblr.com. E eu recomendei um livro que chama Resistência ao Conhecimento. É de um holandês, um sueco, o tal de Klinsmann. Tal. E ele tenta entender por que as pessoas resistem tanto assim. Né? Então esse livro é muito legal porque ele dá várias pistas. Às vezes o cara resiste porque ele tem preguiça de ir atrás. Às vezes ele resiste porque, sei lá, o grupo dele pensa de um jeito e ele não quer pensar contra. Mas o que ele coloca, que eu acho que dá uma pista para todos nós, é o seguinte: essa história de resistir ao conhecimento não é só uma coisa racional. Na verdade, nós somos criaturas sociais. Né? A gente se pauta pelo que os outros pensam, pelo que os outros pensam da gente. Então, na hora de você vê uma informação nova, talvez você esteja pensando não de uma maneira autônoma, né, individual, tal, mas você está pensando meio em grupo, ou então um grupo contra o outro. Então, eu vou dar o link para esse livro, eu acabei de ler essa semana, está me ajudando, mas eu juro que eu não estou conseguindo fazer nenhum progresso, mesmo quando, às vezes eu apelo, eu falo, vou apelar para uma coisa afetiva, vou apelar para o exagero, mas o que acontece, que é uma descoberta muito difícil para mim, é descobrir que a burrice tem um sistema imunológico, entendeu? Quanto mais você bate na burrice, ela se fortalece, o cara fica orgulhoso de ser burro. Eu não Pois imaginava é. que podia Pois é, acontecer. você falou isso aí, é uma coisa que eu falo no círculo. Eu queria saber quando é que ficou legal ser burro, quando é que virou moda ser burro, entendeu? Eu, Essa é desde, boa, mas olha, desde o ano vou. passado tá aí. É legal ser burro. Eu tô falando, o Obama fala de uma forma mais bonita, essa frase. Mas É isso. De uma não hora, sei. olha, a minha impressão que eu tenho é a seguinte, vamos lá. Eu nasci em 64 no ano do golpe, né? Então eu passei pela ditadura inteira, aí veio a democracia, tal. Aí eu lembro que o que acontece, na época eu trabalhava num centro cultural, era super bacana, um centro cultural alemão, só tinha gente bacana, bonita, tal. Aí veio a eleição do Jânio. O Jânio Quadros era um personagem nefasto, era uma coisa assim completamente surreal.
E aí, o que acontece? O Jânio ganhou, acho que ganhou, né? Eu não lembro. Mas eu sei que de uma hora para outra as pessoas burras, a burra não é nem a palavra certa, Né? as Não é a pessoas palavra certa. toscas, as pessoas toscas, elas tinham vergonha, ficavam no fundão. Aí de uma hora para outra elas dominam a cena. Eu falei, cara, onde estavam essas. Aí de uma hora para outra ser tosco é legal. Aí passou, aí elas voltaram a ter vergonha e voltaram para o fundão, certo? Então acho que é uma coisa meio cíclica, a gente esquece que existe gente tosca, né? Gente que é truculenta, gente que não gosta de mulher, gente que não gosta de LGBT, gente. Eu não sei, cara, tem gente tosca. Só que aí de vez em quando eles saem do armário. O que está acontecendo agora é que a burrice saiu do armário. Simples assim. E Qual eu não sei como startup? enfiar os caras lá dentro de novo. É, não, eu acho que e é outra coisa que eu sempre falo que eu acho que esses não voltam mais. Aí tá difícil agora. Qual Sabe o que eu acho? startup Diga. fala. Não, Não, eu pode ia falar. colocar uma questão que é uma questão também, que é uma opinião muito pessoal minha. O que eu percebo hoje é um ressentimento. Não, quer dizer, eu percebo que existia uma coisa que eu nunca tinha percebido, que é um ressentimento com relação à intelectualidade. Um ressentimento com as pessoas que falam bem, um ressentimento com quem é mais, sei lá, Mauricinho, arrumadinho, pavão, tal. Tem um ressentimento estranho. Aí a hora que aparece um imbecil, né, que de repente fala tudo errado, aí o cara fala, é isso aí, esse cara é autêntico, porque o outro cara ali. Esse ressentimento, eu acho que explica um pouco. Por exemplo, o Obama, que sempre foi um cara que me inspirou muitíssimo, eu acho o Obama o máximo. Aí você percebe que tem muita gente que tem ódio do Obama. Aí eles elegem um cara que é obviamente um batedor de carteira, um impostor. Ah, mas ele é autêntico, ele não é que nem esses caras aí que são tudo marketing. Então eu percebo que tem um ranço, e não sou só eu. Uma das figuras mais inspiradoras da minha geração, que foi o Carl Sagan, que era um astrônomo, ele tinha uns programas na televisão de astronomia, chamava Cosmos e tal. Puta cara inspirador, ciência tal. No final da vida ele estava super pessimista. Ele falava, ele tem um livro que chama os demônios não sei do que, esqueci. Mas ele fala o seguinte: olha, eu estou vendo a América voltar para a superstição, voltar para o obscurantismo, voltar para o culto da ignorância. Ou seja, isso foi na década de 80. Na década de 80 o cara já começou a perceber que a gente estava de novo voltando para o obscurantismo. O cara morreu amargo. Imagina que coisa louca, né? Então eu não sei. Que me perguntou, eu estou fazendo o possível, eu mantenho a minha tocha acesa todo santo dia, o radinho de pilha. Diga. O Alessandro, ele julgar o que não nos interessa como chatice, tem gente que brilha os olhos com cada coisa, eu só critico quando esse interesse faz mal a si ou ao outro. Professor Alessandro aqui. Senso de propósito, os que não têm ainda se empenham em atacar quem tem para que desistam. É a Renata falando. Essa pandemia tem tirado máscaras, incoerência de quem prega mantras e destila veneno. O mundo assombrado pelos demônios, o Elias falou aqui. Isso, é isso aí. Valeu, garoto. Esse é nerd, eu conheço ele. Renê, Renê, startups, eu sei que você quem acompanha os podcasts do Renê, gente, ele bota todos os links abaixo para você acessar é muito link, é muita coisa para você. Mas assim, o que é que você vê agora falando de negócio de startup? O que é que você acha que vai sobrar nesse mundo depois desse caos econômico? O que é que vem legal? Eu não sou, assim, eu sou a pior referência do mundo. Eu lembro que eu trabalhava no Yahoo há muito tempo atrás, em 2005, aí chegou um amigo meu super entusiasmado, falou, cara, olha que produto legal, vai bombar, tal, era o YouTube. Eu olhei o YouTube, eu olhei e falei, mas que merda, que gatinho, quem vai querer ver gatinho? Então, assim, eu não sei reconhecer o que vai dar certo, tá? Eu não realmente não sei. Mas o que lhe atrai? O que você viu cara, aí? Tem um artigo que saiu na Forbes esses dias, acho que foi na Forbes, que eu acho interessante, que é o seguinte, olha, de uma certa maneira, a bolha das startups já estava começando a estourar com a história da WeWork, com a história do Uber, porque eram empresas que davam só prejuízo, muito prejuízo, com aquela promessa com aquela promessa que não, a gente vai crescer, um dia vai dar dinheiro, né? E aí ele disse que os investidores investiam porque eles não queriam ficar para trás. E agora ele diz que a mentalidade do investidor está mudando porque o investidor tem medo de parecer trouxa.
Porque quem investiu nesses caras agora está com cara de trouxa. Então tem uma coisa aí, né, grupal dos investidores que talvez coloque, para quem empreende como vocês, dinheiro em coisas que tenham realmente impacto. E não é tecnologia pela tecnologia, cara. Não é tecnologia pela tecnologia. Um impacto, que diferença que isso faz na vida das pessoas. Né? E agora, tudo bem que a gente depende muito de plataformas, a gente depende de soluções tecnológicas, mas, cara, por mais que você imprima máscara em 3D, não vai dar conta. É legal, quebra o galho, né? Mas você precisa. Olha que interessante, o que está fazendo falta hoje não é impressão 3D, é gente que pensa a sociedade. É gente que pensa ou repensa a política, ou repensa as leis, né? Então a gente tem que começar a tirar um pouco o foco dos brinquedinhos. Eu sei que a gente adora brinquedinhos, eu adoro brinquedos, tenho vários aqui, né? Mas a gente voltar a pensar naquilo que realmente tem impacto, né? Eleger um imbecil tem um impacto imenso, né? Votar em gente louca tem um impacto imenso, né? Corrupção tem um impacto imenso. Então, quer ver uma startup daqui de São Paulo? Na verdade, é tudo do Recife, eles são do Recife, o Colab do Gustavo Maia, que eu admiro muito o Colab. Aham. O Colab, em princípio, tudo bem, é uma app, é uma plataforma? Mas o que o Colab está fazendo? Ele está criando um outro relacionamento entre o cidadão e a coisa pública. Né? Ele está fazendo o que? Ele está empoderando o cidadão e empoderando o poder público e está vendo se isso transforma a experiência da cidadania. Porra! Eu acho o Colab muito legal. Então hoje eu fico muito mais inspirado naquilo que realmente muda a maneira como a gente vive, como a gente convive, como a gente, né, trabalha, do que alguém fazendo uma fintech para ser comprada pelo Nubank ou ser comprada pelo Itaú. Tudo bem, ganhar dinheiro, nada contra ganhar dinheiro. Mas a questão é, cara, não é disso que o mundo está precisando agora. Eu acho que não. Então, e você fala isso, eu lembrei justamente, essa impressora 3D, né? A gente ganhou a impressora 3D numa competição no Campus Party há mais de 5 anos. Uau. E aí a gente ficou sem saber o que fazer com ela para ser alguma coisa útil. Claro. Beleza. Aí hoje, no começo, a gente viu o modelo de máscara Face Shield que está faltando e começamos a reunir um grupo e começamos a imprimir. Mas aí você vê o pensamento quando está alinhado. Só que impressora 3D, René, até escrevi um vídeo, não foi feito para guerra. Ela imprime, era 5 por dia. Aí eu comecei a pensar. Boutique. Aí eu pensei, não, vamos fazer de outra forma, gente. Senão a gente vai acabar o negócio. Mas serve para. Mas para que serviu? Para chamar a atenção das pessoas que gostam do jornal, daquilo. Mas a gente está pensando em outras soluções muito mais rápidas. Eu acho que é isso para que serve. Eu vou te dar um toque interessante. Eu tenho um grande amigo meu, uma pessoa muito querida, que trabalha no Google e mora em Nova York. E está lá agora no meio do inferno, porque em Nova York morreram 3.500 pessoas. Simples assim, né? Então a cidade está ruim. Aí o que acontece? No final de semana passada, a gente estava trocando mensagem, ele estava desesperado, como é que eu posso ajudar? Aí ele juntou uns amigos que são programadores e tal, ele criou uma plataforma chamada doemáscaras.com, que é justamente para pessoas que têm máscaras poder fazer a ponte, né, entre quem precisa e quem tem. Porra, tá aí um puta projeto legal, né? Quer dizer que num momento de necessidade, que está ajudando as pessoas. Olha para você ver como é muito parecido. Tem uma aqui que foi projeto, não sei se foi para frente, que é a história do remédio. As pessoas têm remédio, nem acabou o prazo de validade, aí você tem lá, ainda tem 6 cápsulas aqui, boto lá e quero doar. Agora entra naquela outra história da regulamentação, aí vem aquele. Mas difícil. Enfim. Não, mexer com saúde é super difícil. Mas essa história de fazer match eu acho legal, René. Mas tem uma outra coisa que é legal, que eu acho que aí também vale a pena, até levando em conta que você está em Teresina e eu também estou em São Paulo, que assim, toda vez que eu tenho chance de falar com gente mais nova, gente que está com a mão na massa, eu falo, gente, é o seguinte, vocês têm um tesouro, vocês são os caras mais ricos do mundo. Aí o cara me olha assim, pô, como é que eu sou rico? Eu estou morando aqui no país. Não, eu falo, cara, você tem problema para resolver. Essa é a maior riqueza. Então, olha em volta de você, ao invés de ficar pensando em fintech, dinheiro não sei de onde do Google, cara, olha em volta e vê o que o seu talento pode fazer diferença. Às vezes pode ser criar uma biblioteca pública, criar uma plataforma de remédio, ou ajudar uma escola, ir ajudar um hospital. Né? Eu acho que é muito importante a gente reaprender
a olhar em volta e ver o que a gente consegue fazer de diferente. Isso para mim é fundamental. Legal, legal. E, Renê, para encerrar, assim, uma última, rapidinho aqui, mas aí volto a dizer que a gente, no meio desse tempo, que a gente, que deve se estender ainda por 30, 60 dias, não sei quanto tempo, Mas a gente pode não, a gente deve voltar a conversar, marca me de novo. chama, cara. É Não, um legal, prazer, legal. me chama. Porque aí a gente Vou adorar. vai fazer esse. E aí, Renê, eu vi uma postagem sua muito massa, que é justamente isso. Você quer 100 mil reais ou um centavo? Ah, isso é da coisa exponencial, né? Você É viu? isso, é Então, porque eu as vou te contar. pessoas. Ó, deixa eu te falar só um dado aqui. Esse negócio de exponencial é interessante, porque quando é para falar de dinheiro, nada contra, o pessoal adora todos que falam de dinheiro, que falam dos juros compostos e tal, que como ganhar Isso. dinheiro, você pega massa. Mas quando fala no teu caso aí, que é justamente por vírus, as pessoas não se atentam que é o mesmo cálculo. Ah, mas tá vendo? Por isso, aliás, eu vou até contar essa história. Quando começou essa história do coronavírus, eu fiz uma série de vídeos para tentar mostrar como a matemática é cruel. A matemática do vírus é muito cruel, né? A gente demora para ser muito franco, e desculpe o palavrão, a gente só acorda quando a água bate na bunda. Então, enquanto a água não bate na bunda, mas quando a água bate na bunda, realmente a casa caiu. É o caso de uma coisa, de uma pandemia. Quando realmente você percebe que você tem que fazer alguma coisa, não dá mais tempo. Então, o que acontece? Eu fiz uns 5 ou 6 vídeos tentando traduzir para as pessoas essa noção do que é exponencial, mas sem mostrar curva, achatar curva, porque, quem não é de exatas não entende curva. O cara nem sabe. Curva é mulher, sei lá o que é curva. Curva é estrada. Mas aí eu fiz uns 4 ou 5 vídeos, até que esse eu falei, cara, quer saber? Eu vou falar de dinheiro, porque dinheiro as pessoas É, sabem o que é. Né? E aí, só para quem não acompanhou, eu fiz o seguinte desafio: olha, eu vou te contratar por um mês, só que você vai escolher. Eu te pago 100 paus em um mês, ou então eu te pago assim: no primeiro dia eu te pago 1 centavo, no dia seguinte eu pago 2 centavos, no outro dia 4 centavos, 8 centavos. Aí você fala: eu quero 100 mil. Se você é. fizer a conta, 2, 4, 8, 16, 32, em um mês você tem, eu nem lembro quanto é que dava, 10 milhões? 15 não, milhões? é, Era um número absurdo, era tipo assim, 10 milhões de reais. Né? Por quê? Porque o que é exponencial parece pequeno no começo só, bicho. A hora que o incêndio pega. Então, eu fiz esses videozinhos para tentar, até respondendo para a moça lá que perguntou, para tentar, às vezes, até uma dica interessante para quem está tentando mudar a percepção das pessoas. Por exemplo, é um exemplo que o livro cita, tá bom? Se tá. você falar de aquecimento global, o cara vai achar que você é a favor de aborto, casamento gay, de comunista, porque já está tudo associado aquecimento global com esquerda, tá bom? Agora vamos falar, então eu não quero falar de aquecimento global, eu quero falar de mudanças climáticas. Aí o cara, pera, mudanças climáticas não está associado com nada, não está associado com casamento gay, nada. Aí você pega a mesma questão e muda um pouquinho o ângulo. E às vezes, quando você muda o ângulo, a resistência é menor. Então, o que eu Isso. fiz, eu mudei um pouco o ângulo. Eu peguei a mesma questão da matemática e falei, dinheiro. Dinheiro é outro ângulo, mas é o mesmo problema. Né? E aí eu fiz questão de citar isso, porque ontem a live de um que fala de dinheiro de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas falando Claro. de dinheiro. Mas a gente está falando de algo aqui que vai De propósito. para a história. A gente vai guardar isso aqui e vai para a história. É Amiga, isso aí, Sanzanzele. cara, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Aí, Imagina, eu que agradeço. monte de aluno seu aqui. Porra, que legal. Que legal. Seu. Ó, gente, é muito fácil me achar. Vocês podem procurar pelo radinhodepilha.com, tem usina.com, René de Paula no LinkedIn, no Facebook. Aqui no Instagram eu sou René de Paula Júnior, vocês estão vendo aí, né? Tem muito conteúdo, mas é muito mesmo. E ele dá todas as referências, se você quiser se aprofundar, para depois não achar que é achismo do René. Ele aponta todos os links. Eu vou ser muito franco com você. Por que eu produzo tanto? Porque eu gosto de compartilhar o que eu estou aprendendo. Não é que eu sou um mega guru, que eu sei tudo, eu não sei tudo. Mas à medida que eu vou aprendendo, eu quero que mais pessoas aprendam comigo. Então, quem me acompanha sabe toda a minha ignorância, sabe um monte de coisa que eu não sei geografia, mas tudo que eu aprendo de novo, eu quero compartilhar com todo mundo.
né? Eu quero levar todo mundo junto e levar essa tocha aí adiante. Legal. E, Renê, e outra coisa, você lembra que eu já lhe convidei várias vezes para vir para cá, né? Para Teresina. E agora a gente vai ter que esperar, Agora a né? gente vai ter... Não, agora a gente vai ter que esperar. Mas no final do ano tem um evento aqui, acho que o Summit. Aí eu tô vendo Tá minha bom. amiga aqui. Vamos vir pro Summit? Que aí já Eu tá vou todo arrumar mundo uma já. roupa. A vacina, vai que libera. Aí. Não vai ter vacina. A vacina vai demorar um ano e tanto. Eu vou comprar uma roupa de astronauta. Eu vou assim que nem um astronauta. Massa. Então pronto. Uma camisinha gigante, sei lá. Ué, a gente faz tudo. E o calor aqui, vai que. Não, isso é lenda, não cai nessa. Não cai nessa. É muito quente aqui, Renê. Eu tenho certeza que sim, aposto que sim. Eu sou um